Eu tenho uma pequena perguntinha. Quem que foi o responsável por isso? De onde isso surgiu? Como que você lança um filme em só um país e em 3 semanas ele casualmente ultrapassa Divertidamente 2 como a maior animação de todos os tempos, de maior bilheteria? E o filme é completamente merecedor disso. Tipo, esse filme é bom nível Aranhaverso e Gato de Botas 2, que pra mim são as melhores animações de todos os tempos. Mas vamos com calma um pouco. Muito provavelmente você nem sabe do que eu tô falando agora. Tudo vai fazer sentido. Mas por enquanto, se liga. Vocês lembram desse meu vídeo aqui, sobre Lego Monkey Kid? Lego Monkey Kid é uma adaptação animada do conto da mitologia chinesa A Jornada do Oeste. Obviamente não é uma adaptação 100% fiel da história, e sim uma continuação moderna puxada para um shounen. E é feito de Lego. Mas enfim, eu tô usando isso de comparação porque Lego Monkey Kid é a única coisa da Jornada do Oeste que eu consumi. Ou seja, eu sei muito pouco e pode ser que nem esteja certo. Na terceira temporada de Lego Monkey Kid, somos apresentados a um novo personagem, Neja, que é um guerreiro divino da Corte Celestial. Muito descolado, diga-se de passagem. Ele tem rodas flamejantes que ele usa para voar e patinar, uma fita flutuante que ele pode controlar e uma lança flamejante irada. Infelizmente eu vejo ele como o Silver de Lego Monkey Kid, que por mais que ele seja muito maneiro visualmente e tenha um conceito muito da hora, ele tá lá só pra apanhar e não faz muita coisa além disso. Alguns meses atrás eu abri o Twitter e me deparo com a notícia de que do nada Divertidamente 2 tinha acabado de perder a posição de animação com a maior bilheteria da história, o que me deixou muito confuso, porque esse filme chegou nessa posição sofrendo muito, chegou lá por muito pouquinho, então eu fiquei intrigado em saber qual filme ocupou o lugar dele. E foi um filme que eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que isso existia. Neja 2. Foi assim que eu conheci a duologia Neja, uma adaptação da história do Neja, só que extremamente diferente do que você poderia imaginar se você sabe o básico do que é esse personagem. E Neja 2, que é a sequência do filme Neja de 2019, passou Divertidamente 2 em 3 semanas. Isso tudo só sendo lançado na China. Vocês têm noção do que é isso? Tanta gente viu esse filme só na China que valeu pela bilheteria inteira de Divertidamente 2 no resto do mundo inteiro. E no momento que eu tô gravando, o filme passou dos 2 bilhões e 200 dólares da bilheteria. É a primeira vez na história que uma animação alcançou 2 bilhões. Então, obviamente, fiquei intrigado e fui atrás do primeiro filme pra dar uma olhada se era bom mesmo. E eu me surpreendi. Neja 1 é um ótimo filme. Tá muito longe de ser perfeito, porque o diretor, ele quis deixar esse filme mais acessível e popular para as massas. Então, por mais que o filme tenha ótimos personagens, uma história engajante, lutas muito legais e temas até que bem pesados para se explorar numa animação assim, ele quis dar uma americanizada no humor do filme, digamos assim, como piadas de peido e mijo, que sim, elas não são engraçadas, mas pelo menos elas não estragam o filme. Mas até agora eu nem falei sobre o que é o filme, então vai aqui um breve resumo. Existe a Pérola do Caos, que se alimenta de energia e pode destruir tudo caso fique descontrolada. Então, o Supremo Senhor dos Céus mandou 2 de seus discípulos impedirem essa pérola. Tá aí um dos muito alívios cômicos do filme, e Shen Gongbao, o ser mais obviamente do mal que você vai ver num filme. Eles levam uma surra dessa pérola e assim o Senhor Supremo vai lá e prende a pérola num caldeirão mágico, dividindo ela em 2. A pílula do espírito e a pílula demoníaca. A pílula demoníaca é quase indestrutível e muito perigosa, então foi lançado nela um feitiço, que em 3 anos um raio com a fúria dos céus vai atingir a pílula demoníaca e destruir ela para sempre. Enquanto a pílula espiritual, ela vai reencarnar como o terceiro filho do general Li Jin. E aí o Shen Gongbao sabota o ritual e faz com que a pílula demoníaca encarnasse na criança do general, e a pílula do espírito foi entregue aos dragões, que foram aprisionados no fundo do mar. E agora que eles têm uma criança que nasceu dos poderes da pílula, se essa criança impressionar a corte celestial um dia, ela pode ter moral para libertar os dragões dessa prisão eterna e eles vão trair a corte celestial. Então temos o Neja e a Albin, que vieram do mesmo lugar, mas o destino deles é se enfrentarem no futuro. Por mais que a história seja bem simples, ainda tem uns twists e reviravoltas que são bem fora da curva no terceiro ato do filme. E no geral é um filme bem bacana, eu daria um 8 de 10. Tenho só alguns problemas com o filme, que é bom citar para eu comparar com o segundo. O humor do filme, como eu já disse, tem uma piada boa aqui e ali, mas na maior parte do tempo é o típico humor infantil cheio de peidos e estereótipos sem graça. Segundo, o filme não te explica nada sobre esse universo, tipo, absolutamente nada. Eu consegui pegar boa parte dos conceitos porque eu assisti Lego Monkey Kid antes, então eu meio que já entendia como funcionava esse universo e essa mitologia. Mas o filme em si não te explica absolutamente nada e o pacing dele é muito rushado. Eu acho que ele é assim porque, como foi feito pro público chinês, eles já estão acostumados com essa história e esses personagens, então por isso não precisou de uma introdução a esse universo.
Pelo menos eu acho que é isso. Terceiro, a animação parece meio barata e não finalizada em alguns momentos do filme. Esse é o menor dos problemas e se pá o mais injusto de comentar, já que esse filme custou só 20 milhões de dólares, que pra uma animação desse calibre é bem baixa. Mas, pô, 20 milhões de dólares e o filme ter lutas e cenas tão incríveis, só com esse orçamento pequeno é impressionante. Então imagina o meu choque descobrindo que o 2 custou 80 milhões e consegue ser mais bonito que os filmes ultra realistas multibilionários da Pixar. E por fim, um problema que não é do filme em si, mas das distribuidoras dessa franquia. Pô, bem que vocês poderiam capitalizar ainda mais no sucesso desses filmes, não sei, talvez lançando no resto do mundo, tipo, especificamente aqui no Brasil e com dublagem, talvez, Porque tem tantos outros filmes desse mesmo tipo, dessa mitologia e com os mesmos personagens, que são muito inferiores e lançam aqui com dublagem. E sei lá, nem precisa dublar, só legenda e lança na Netflix, porque só o primeiro filme foi um inferno pra achar ele com legenda pela primeira vez. Eu tive que procurar pela internet afora, se é que vocês me entendem. Imagina o segundo, cara. Vitor do Futuro aqui. No momento que eu tô editando esse vídeo, eu acabei de descobrir que Neja 2 vai chegar nos cinemas brasileiros com dublagem lá pro segundo semestre de 2025, com previsão de lançamento em setembro mais ou menos. E eu tô muito feliz com isso, vocês não têm ideia. A ideia principal desse vídeo era popularizar, entre aspas, Neja 2 aqui no Brasil, fazer vocês se interessarem pelo filme pra pedir pra alguma distribuidora daqui trazer o filme pra cá nos cinemas. Mas eu nem precisei fazer isso, olha só, já temos aqui. Agora eu tenho alguns takes e algumas preocupações quanto a isso. Primeiro que quase ninguém no Brasil viu o primeiro, então não sei se eles vão se interessar tanto em ver a continuação de um filme que eles nem sabem que existe. Acho que o ideal seria lançar o primeiro com dublagem em algum streaming, não precisa ser para cinema, mas pelo menos assim ia gerar hype pro lançamento do 2 aqui no Brasil. E a minha maior preocupação é com a dublagem em si. A distribuidora que vai trazer o filme pra cá é a A2 Filmes, e eu vou te falar, o histórico das dublagens dos filmes que eles trouxeram pra cá é no mínimo questionável, mas o que me dá esperança é que as dublagens das animações que eles trazem são bem sólidas. Mas eu espero de verdade que a A2 Filmes tenha noção do calibre desse filme que eles têm nas mãos. Então espero que eles escolham um bom estúdio de dublagem para isso e que a direção e as vozes dos personagens sejam perfeitos. Qualquer coisa a gente pode cobrar nas redes sociais deles para eles escolherem um bom estúdio de dublagem. Sem agressividade nem nada, tá? Vamos ser educados. Só de ter esse filme com dublagem e nos cinemas brasileiros já é um presente enorme. Mas enfim, de volta pro vídeo. Infelizmente, eu acho que eles nem planejam fazer isso. O que é uma pena, porque muita gente tá perdendo de ver uma das melhores sequências do cinema e uma das melhores animações de todos os tempos. Neja 2 é facilmente top 3 melhores continuações animadas da história, pelo menos pra mim. Tá no nível desses dois aqui pra vocês terem noção. E é oficialmente o meu terceiro filme favorito de todos os tempos. E como tudo isso você me pergunta, será que não é só o hype falando mais alto? Eu tô sendo completamente sincero com vocês quanto a isso, tá? Eu juro que não é hype. Um dos motivos do porquê esse filme mexe tanto comigo é a jornada do próprio Neja nele, que fala comigo pessoalmente, sabe? Sobre ele querer orgulhar todos em volta dele, mas ele não se sente bom o suficiente, não se sente digno dessa posição que ele tá, mas acredita que com esforço ele pode provar pra todos de que sim, ele é bom bastante e ele merece estar na posição que ele tá. É uma jornada muito linda a do Neja e o desenvolvimento dele é muito bom. E o que mais mexeu comigo e fez eu me apegar completamente com o filme e declarar como um dos meus favoritos é que tem uma cena em específico que ficou presa na minha mente por meses desde que eu vi. Eu vi esse filme em um dos piores momentos da minha vida, então aquela cena em específico me doeu mais ainda. Mas no final do vídeo eu explico isso com detalhes. Eu não vou revelar praticamente nada do plot do filme, pra quando sair em HD, vocês consigam ver ele por vocês mesmos. Mas eu quero falar das melhorias que ele teve em comparação ao primeiro. O humor. O filme tem uma piada de peido. É isso. Todo o resto do filme não tem muitas piadas, porque o filme é bem mais sério do que você imagina. Mas quando tem, são piadas muito boas. O plot. Lembra que o plot do primeiro filme era muito rushado? Bom, esse aqui tem 2 horas e 20 minutos esse filme, então não é rushado. É uma história bem explicada, bem explorada, bem executada. É muito bom mesmo. E o mais impressionante, a animação. Cara, o melhor jeito de explicar o quão boa a animação desse filme é dizendo: as lutas desse filme são melhores que as de Kung Fu Panda 1.
que pra mim era a animação 3D com as melhores lutas de artes marciais. E é o meu filme favorito de todos os tempos. E esse aqui estraçalha a franquia Kung Fu Panda com a mão nas costas. Tem uma luta contra um velho que ele vira correntes elétricas, então ele fica jogando água pro céu pra ele se teleportar pra onde ele quiser. Tem luta contra uma montanha viva. Tem 2 guerras rolando no começo e no fim do filme. E cara, esse filme definitivamente não é pra criança. Tem mortes e desmembramento pra todo lado nesse filme. E não é nada nível gore pesado, mas ainda é meio demais pra uma criança de, sei lá, 5 anos, ao meu ver. Por falar nas guerras desse filme, sabe a cena da Sociedade Aranha, de Aranha Verso 2? Com 600 personagens sendo renderizados ao mesmo tempo? Impressionante, né? Bom, em uma das lutas de Neja 2, chega no nível que tem tantos personagens na tela que eles formam nuvens de personagens. E alguns deles formam folhas de uma árvore gigante de tanto personagem que tem. Vocês estão vendo isso aqui? Isso não são folhas. São vários personagens. São várias pessoas que se juntaram em cada um desses galhos e eles brilham e eles estão formando folhas. Como que pode um negócio desses? Mas enfim, por enquanto é meio que isso que eu tenho a dizer sobre Neja 1 e 2. São filmes incríveis, principalmente o segundo. E quanto à cena que eu falei no meio do vídeo, deixa eu tentar explicar. Tem uma personagem dos filmes do Neja que sempre me toca muito, que é a mãe dele. A mãe do Neja é uma personagem muito doce, muito querida, que independente do filho dela ser um demônio, ela ama muito ele e faz de tudo pra ele ficar bem. No segundo filme, o Neja não se sente apenas insuficiente, como ele acha que ele não deveria existir. Ele sente que se ele não fosse a pílula demoníaca, a vida da família dele seria muito melhor. Ele acha que trouxe tantos problemas pra mãe dele que estragou a vida dela só por existir. Ele diz isso enquanto tá cheio de espinhos dentro e fora do corpo, o impedindo de se mexer. E a mãe dele, ouvindo isso que ele diz, abraça ele, mesmo com ela se ferindo com os espinhos, ela abraça ele com toda a força e diz que ele foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dela, e que não importa se ele é um demônio ou não, ela ama ele mesmo assim. E ele nem consegue abraçar ela de volta. Fazia muito tempo que eu não chorava tanto com um filme assim. E essa cena me tocou muito porque eu vi esse filme na semana em que minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Foi uma sensação desesperadora que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E por conta disso a gente teve que se mudar para facilitar da gente ir nos exames e consultas. E com isso a gente teve muitos gastos e no momento a gente está numa péssima situação financeira. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês nesse momento. Eu vou deixar o Pix da minha mãe na descrição para quem quiser ajudar de qualquer forma que seja. E eu planejo que eu vou fazer lives nesse mês de junho, vendo a Summer Game Fest, o evento da Xbox e jogando algumas coisas. Talvez Silksong, se realmente lançar em junho. E eu peço a ajuda de vocês, tanto aqui nesse vídeo quanto nas lives. Por favor, nos ajudem a vencer essa batalha nesse momento tão difícil que estamos passando. Se você se importa comigo, com esse canal, por favor, ajuda a gente. Obrigado por assistir e eu vejo vocês na próxima. Até mais.